Sejam muito bem-vindos hoje com Amanda Vieira. A Amanda, ela é psicóloga por formação, moveu sua carreira para gestão de pessoas, psicologia clínica e análise organizacional. Nos últimos anos, ela se aprofundou nos estudos em diversas áreas de autoconhecimento, além de aprofundar nas abordagens psicológicas e técnicas voltadas para o tema ansiedade. Amanda, eu sinto que antes era um tabu, né, falar sobre ansiedade. E hoje a gente vê que as pessoas são mais abertas a falar sobre isso, né? Também sobre depressão, sobre, né, que é outro assunto. Mas eu sinto que hoje as pessoas, elas falam mais, né? Tem alguma definição que a gente consiga saber, tipo, na psicologia? Olá, primeiro eu queria agradecer o convite e eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Começo falando não só sobre ansiedade, né? Falar sobre transtorno mental sempre foi tabu, né? É tanto que hoje tem uma abertura muito grande para a psicologia, para a psicoterapia, para os cuidados da saúde mental, mas isso não era o que acontecia antigamente, ou seja, a visão das pessoas era de que quem ia cuidar da saúde mental era porque estava doente, porque não estava bem, ou porque era louco, né? Então é importante a gente Uhum, trazer sim. isso, porque hoje a gente já consegue ver um movimento diferente. Então as pessoas se percebem tendo dificuldades, não necessariamente já desenvolvendo ou tendo algum transtorno mental, mas já começam a buscar realmente o cuidado com a saúde. Mas com relação à definição da ansiedade, tá? A ansiedade ela é uma resposta emocional, tá? Ela é uma emoção que é conectada com relação a medo, a preocupação, ligada a alguma situação futura, certo? De forma bem simplista, isso é o que seria a ansiedade. Então, a base da ansiedade é o medo e a preocupação, certo? E ela é uma emoção nossa, ela faz parte da nossa constituição, ou seja, não existe o não ter ansiedade. Ah, eu não tenho ansiedade. Não. Todo mundo, Uhum. todos os seres humanos têm porque é uma emoção. O que que diferencia, né, a ansiedade saudável de uma ansiedade adoecida, né, que a gente precisa cuidar? É, na verdade, a intensidade dessa ansiedade, se ela é muito permanente, se ela acontece com cenários que não são propriamente reais, certo? E se ela me paralisa ou me causa algum sofrimento no cotidiano, né? Então, assim, mesmo quem não tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade ou traços muito fortes de ansiedade, em algum momento da vida vai sentir ansiedade. Eu, por exemplo, eu senti ansiedade quando eu fui fazer a minha carteira de motorista, no exame, né, da carteira de motorista. Eu me lembro Uhum. perfeitamente dos sintomas de ansiedade, né? Então, tem gente que ao fazer uma prova, ao vivenciar algum momento importante da vida, ou uma situação de crise, experimenta esse contato com a ansiedade, né? Então, tem vários momentos da vida que a gente entra em contato com essa emoção. O grande ponto é se ela vem no sentido positivo de contribuição, porque ela, por exemplo, na época lá em que a gente tinha que caçar para comer lá atrás, né? Uhum. Ela era útil em que sentido? Para a gente parar, pensar que poderiam existir possibilidades que fossem ruins e a partir disso a gente criar estratégias para nos proteger, né? Então, a Uhum. função dela é para que a gente tenha medo, reflita e pense em estratégias para se proteger. Ou seja, a função dela é muito ligada a planejamento. Então, quando eu tenho isso de forma saudável, ela me ajuda, né? Mas quando ela está disfuncional, ela vai me paralisar, ela vai fazer eu evitar cenários que eu não deveria evitar, ela vai Uhum. atrapalhar o meu cotidiano de vida. Então, assim, de forma resumida e simplista, é um pouco do que seria a ansiedade. Um caso pessoal meu é que quando eu trabalhava em uma empresa, eu tive uma crise e foi assim, foi a primeira vez que eu tive uma crise assim muito forte. Depois, só depois de muito tempo, alguns meses, eu fui entender que foi uma crise de ansiedade, né? Que eu tava com um acúmulo de funções, eu tava estressado,
não descansava direito, não me entendia direito e também não entendia, né, o outro, assim, pelo menos tentar entender, né, que o outro é outro, ele tá ali, sei lá. Eu me ceguei na frente do computador, a minha respiração muito forte, o coração, o tempo de sair pela boca. E aí eu lembro que as pessoas só diziam assim, não, saia, vá ver o campo e depois volte, né, como se fosse tão simples assim, né. E eu lembro que eu não lembro depois que eu saí da cadeira. Eu sei que eu ceguei, eu fui andando, chorando, aquela aflição. E assim, na tua leitura, isso foi uma crise, né? Realmente. Sim, Tem sim. sintomas característicos. Tem alguns sintomas da ansiedade que são muito comuns, certo? Porém, nem todo mundo vai entrar em contato com todos os sintomas. Pode diferenciar de pessoa para pessoa. A crise, que nem você trouxe, é o pico desses sintomas, tá? Sim, é quando você não consegue mais segurar, né? É, e normalmente o pico da ansiedade vem conectado com o pico de estresse também, né? Então a gente Sim, precisa também. olhar para isso. Mas assim, os sintomas mais comuns é a falta de respiração, a respiração muito acelerada, falta de respiração, que eu digo assim, dificuldade de respirar, né? A Uhum, taquicardia, que sim. é o coração bem acelerado. Tem gente que tem tremor, enjoo, Hum, aquele friozinho na barriga, que é dá aquela gasturinha. uhum. Que mais? Irritação, cansaço, desânimo, aquele pensamento muito acelerado também. Você não consegue Tem, pensar, né? tensão Você não... muscular também é um sintoma da Hum, ansiedade, porque meio que tá tudo sim. conectado. Então, assim, esses são os mais comuns, né? Mas varia muito de pessoa para pessoa. Tem um paciente, por exemplo, que ele traz que só sente enjoo. Ah, eu só sinto enjoo, não consigo comer nada. Eu já Que tenho, já é muito ruim, que já é muito exatamente, eu ruim. já tenho paciente que é esse padrão, sente todos esses sintomas, né? Eu Hum. já tenho paciente que já traz mais especificadamente o cansaço, o desânimo, a falta de concentração, a procrastinação. Então, assim, depende muito do funcionamento de cada pessoa. A procrastinação é um sintoma da ansiedade, que ela te paralisa, né? Sim, é um sintoma da ansiedade. Eu não consigo focar, me concentrar, eu tenho dificuldade para fazer o que eu preciso fazer, eu fico procrastinando. Tem muita conexão com a ansiedade, sim. E não necessariamente a procrastinação você fica nervoso, né? Você só paralisa e não faz. Por Exatamente. medo, por receio, né? Exatamente. E Amanda, tem assim alguns gatilhos característicos que faz isso explodir, que no meu caso foi estresse, foi acúmulo, foi pressão, né, que eu não sabia lidar direito com as minhas emoções, inclusive, né, que é o que tu faz no teu trabalho, né, para as pessoas se entenderem, né? Sim. Tem Ó, gatilhos? assim como os sintomas, os gatilhos também são bem característicos de pessoa para pessoa, certo? Eles mudam. Mas, em geral, eles estão conectados com os nossos medos, certo? Uhum. Quase sempre tem conexão de estresse também, de pressão, de Uhum. cobrança, de exigência, de preocupação excessiva. Então, eles perpassam por isso, mas assim, tem uma variação de pessoa para pessoa. É muito pessoal, né? Mas Exatamente. É dos porque a teus gente dos acaba vendo conexão com a história de vida da pessoa, com as ah, crenças que essa pessoa tem. Então, tem muita liga, acaba que, não é que eu tenho ansiedade, e a minha ansiedade ela é igual, ela vai funcionar igual à sua ansiedade, né? hum, Que vai funcionar igual a ansiedade de outra pessoa. Não. Assim também os gatilhos, por exemplo, nesse seu contexto que você trouxe do trabalho. Você identificou que há pressão, o excesso de demandas, e isso tudo foi gatilho, né? uhum, Para uma sim. outra pessoa, isso pode não ser gatilho de ansiedade. É outra coisa, né? É, Que vai de encontro, né? Sei lá, com a infância, tem muito a ver, né? Que é. desperta alguma coisa. Eu acho que o grande ponto é como a pessoa vai reagir e vai lidar com o cenário, com o contexto, né? E isso é uma coisa que a gente avalia nesse processo de psicoterapia. Como é que essa pessoa reage? Como é que essa pessoa funciona? Justamente para a gente Tem criando algum. estratégias para aprender a lidar com esses contextos. Porque tem contextos que a gente consegue mudar e tem contextos que não.
O que está Sim. fora, o que é externo, o que vem do outro, a gente não tem controle sobre isso. Um exemplo, vamos lá, com relação a trabalho, né? Você está num trabalho que tem uma pressão grande e que tem muitas demandas de afazeres, de atividades, de Uhum. tarefas. Responsabilidades, né? Tipo, muita Exatamente. responsabilidade. Você tem um controle em parte. Você tem o controle de mudar esse cenário? Não, não vai ter. Por quê? Porque é um cenário externo. Porém, você tem o controle de mudar sua relação com esse cenário, certo? Ou até de mudar o cenário, se for o caso. Ah, não me sinto mais bem Uhum. aqui, esse trabalho não está saudável para mim, então vou procurar um outro contexto mais saudável. Isso é possível, né? Assim como você poderia, talvez, desenvolver alguma habilidade de negociação, de organização, que talvez te Uhum. desse uma Sim, sim, relação sim, sim. melhor com esse contexto, por exemplo. Tipo, sempre vai ter a primeira vez dessa crise, né? Para muitas pessoas. Então, nessas primeiras crises, você não vai saber como lidar, né? E muitas pessoas vão pro remédio, né? Tomar remédio e tal para dormir, se automedicar, né? Primeiro ponto, antes até de chegar aí, é que nem todo mundo vai ter crise. Isso não é Ah, real, sim. tá? Não é. Uhum. Todo mundo tem ansiedade. Ok. A crise Uhum. já é um indicador de que tem algo que não está saudável. Ou seja, de que essa ansiedade ela Uhum. está num limite que não é coerente, que não é saudável, tá? Ou seja, ela precisa ser olhada, ela precisa ser trabalhada. Esse é um ponto. Tem gente que passa ileso na vida sem nunca ter uma crise de ansiedade, certo? Hum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à medicação, certo? Em alguns casos é necessário um trabalho conjunto, certo? Ou seja, ter esse acompanhamento da medicação, até para aliviar quando a pessoa está constantemente em crise, Hum. fica muito difícil trabalhar em psicoterapia porque ela está constantemente lidando com contextos. A gente consegue trabalhar, mas com a medicação, e aí a medicação ela é pontual, não é eu para sempre continuarei medicado, né? Não é uma É, muleta, né? alivia esses sintomas e acaba que o processo de psicoterapia caminha mais rápido. Então, o Hum. trabalho dentro da psicoterapia acaba que tem uma profundidade maior e caminha mais rápido quando tem esse trabalho conjunto. Agora, o grande ponto aí é: todo mundo precisa ser medicado? Não, né? Tem ansiedades que a gente consegue organizar com coisas, organizar, melhorar, aliviar com coisas mais simples, dependendo da demanda que chega. Agora, tem casos, sim, que eu não só indico, eu encaminho, inclusive, paciente, ó, preciso que Uhum. você faça uma avaliação psiquiátrica e que o psiquiatra avalie a possibilidade de medicação, porque eu sinto que é importante nesse momento. Agora, sempre partindo de uma lógica de que o ideal é que isso seja pontual para que a gente Uhum. devolva esse paciente à vida normal, sem depender de uma medicação, né? Para ficar bem ou para Uhum. se sentir bem. E aí são processos, né? Tem gente que passa X anos com medicação, tem gente que passa X meses com medicação, tem gente que é só diante de uma demanda de crise pontual que se medica. E aí a gente vai acompanhando. Então faz parte desse papel enquanto psicóloga acompanhar também a usabilidade dessa medicação, os efeitos, o processo de desmame também dessa medicação, porque a gente acha que é só começar a tomar e tá tudo certo, tá tudo bem, e depois parar. Não. Às vezes o processo de desmame é lento, é difícil, porque o corpo precisa se readaptar Uhum. a não ter mais a medicação. E Amanda, tu falou em organização, né? Em como organizar melhor para não precisar do medicamento. Tem estratégias que as pessoas podem utilizar para não precisar do medicamento, de tipo assim, hábitos, alguma coisa, estratégias. Na verdade, quando o paciente chega, a gente faz uma avaliação, né? Faça uma avaliação da necessidade, do contexto de vida, de quais são os gatilhos, do que a pessoa pensa, sente e como ela reage a isso. E em cima disso, a gente vai criar um plano de tratamento, certo? Não existe uma receita de bolo. Ah, se você fizer isso, isso vai resolver seu problema com ansiedade. Até porque é muito individual.
Agora, o que eu tenho percebido muito em consultório, tá? É que muita gente chega com a demanda de ansiedade e o gatilho acaba sendo a relação com o tempo, uma ausência de gestão de tempo, uma ausência de Hum, organização de demandas, uma ausência sim, de sim, rotina. E além sim. da ausência de rotina, também alguns hábitos que a gente entende que são hábitos saudáveis e que sustentam a nossa saúde física, mental e emocional, que não são olhados, que são aspectos simples, como alimentação, sono, atividade física, atividades de relaxamento, capacidade de relaxar, de sentir prazer, de ter lazer. Então, a gente Uhum. também precisa olhar para esses contextos, né? Às vezes, a demanda de ansiedade que chega, ela chega por uma questão de desorganização. É tanta coisa que eu não consigo me organizar, eu não consigo lidar com isso, eu fico preocupada, eu fico com medo de não dar conta, já não dando conta, né? Hum. Disso. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, em cima da necessidade individual dessa pessoa, né? Desse contexto. Às vezes, muitas vezes também, chega uma pessoa que tem esses indicadores, né, eu chamo de indicadores básicos, totalmente desregulados. É uma pessoa que não tem padrão de Hum. sono, que não dorme direito, que nunca olhou para isso, que não cuida disso. É uma pessoa que não se alimenta bem, ou quase não se alimenta também, ou que a Hum. alimentação não é nada nutritiva. E é importante a gente chama até de psicoeducação, educar, né, o paciente para ter Uhum. o olhar para esses cuidados, né, que não faz atividade física, e isso é extremamente importante para quem é ansioso, que não tem a habilidade de relaxamento, a capacidade de relaxar, que não tem atividades de hobby, de lazer, e isso acaba que influencia. Amanda, eu já conheci pessoas que têm a extrema dificuldade de relaxar. Como é que pode? Porque eu consigo, sim, relaxar. Eu tenho as minhas formas, né? E isso influencia no aumento da ansiedade? Sim, é por incrível que pareça, isso é muito comum. Eu Uhum. também, quando eu comecei a perceber, eu disse: caramba, essa é uma habilidade que todo mundo precisa aprender, né? Pra mim era uma coisa assim natural, né? Era para ser aprendido na escola, inclusive, né? Aham. Se é que não, de fato, não é, só que a gente não percebe-se dessa forma, né? Mas, enfim, Uhum. porque me veio agora uma memória de quando a gente era bem pequena, não sei se tu viveu essa cena, mas tinha a hora do sono, a hora de Ah, brincar, então acho que de sim, alguma sim, forma a sim, gente sim. entrou em contato com isso, mas esqueceu. Mas o que é o grande ponto? A ansiedade hoje, ela está muito ancorada numa construção social. A nossa sociedade, ela funciona no estilo, no modus operandi ansioso, tá? Sair Uhum. disso, sair desse contexto é que demanda um exercício e um esforço. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está envolto em várias exigências, demandas de alta produtividade o tempo inteiro, de estar sempre consumindo mais, de estar Uhum. envolto a muitos estímulos, certo? De comparação o tempo inteiro. Então, essas bases, elas sustentam, né, a nossa ansiedade, esse estilo de vida, de estar sempre correndo, de querer dar conta de tudo, né, Uhum. alimenta esse contexto ansioso, né? Eu sinto muito que as pessoas estão muito ocupadas no fazer, no serem produtivos, mas não entendem que para isso acontecer, a gente precisa também dar a mesma importância para o descanso. E o Sim. descanso não é apenas dormir, né? Muita gente chega no consultório achando que o descanso, O mas que é o descanso, né? eu dormi, tá, Ah, eu tudo tirei bem. tirei uma sonequinha à tarde. Eu dormi, tá, mas a qualidade do seu sono realmente tá boa? Você dormiu, acordou bem, se sentiu bem? E para além disso, como que você estimula a sua mente, sua criatividade, né? Porque a criatividade, especialmente, ela está muito ligada a esse contexto de ócio, de descanso. A gente tem os melhores insights, não Uhum. quando a gente está se Sim. exigindo ser produtivo, mas quando a gente está relaxando, né? Uhum. E Eu assim, nem sai nada quando eu tô.
tenso. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, e aí eu incluo todo mundo, né? Porque a gente está o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro querendo produzir, sem entender e compreender que o descanso é parte essencial desse contexto. Mas aí o que é o descanso, Amanda? Uma boa pergunta. O descanso, eu acho que para além do dormir, que é o descansar biologicamente, fisicamente, Corpo, né? Recarregar o corpo, né? É é além disso. é o quê? É estimular a nossa mente, as nossas emoções. Então, viver cenários, experiências diferentes são formas de descanso. Entrar em contato com o ócio, com o tédio, é uma forma de descanso. Fazer Uhum. coisas que a gente gosta, para além de uma rotina, para além de obrigação, também é descanso. Então, por exemplo, quem tem um hobby de jogar, de dançar, de desenhar, Uhum. isso também é importante. Porque se a gente fica só naquela rotina de obrigação, a gente vai se limitando e a nossa visão também se limita, ela fica condicionada. Então, quando a gente viaja, quando a gente explora novos cenários, quando a gente aprende algo novo, tudo isso estimula esse processo de descanso, porque é um descanso visual, um descanso da mente, um descanso do mesmo. E Amanda, qual é o público que tu mais vê, que tu mais percebe que tem essa característica ansiosa? Ó, para mim, em consultório, né, eu já trabalho aqui há 12 anos, então chegam públicos diversos. Mas eu tenho percebido, né, eu acho que uma boa metade do meu público hoje, e já tem algum tempo, não apenas hoje, mas de um tempo para cá, tem sido mães. E aí a gente Hum, consegue olhar para esse contexto da sociedade, né? Porque as mães elas são muito cobradas, né? Inclusive a serem sim. mulheres maravilha, de dar conta de tudo, de Uhum, fazer tudo, de sustentar tudo. E isso tem um preço, né? E sim. muitas acabam adoecendo de ansiedade e, inclusive, trazendo isso para o contexto familiar, não propositalmente, claro, porque a construção familiar também possibilita isso. Essa preocupação excessiva, esse medo. Então, assim, hoje o meu maior público é esse. E qual é a maior queixa que tu vê delas, assim? Eu acho que tem uma construção desse lugar de mãe ser um lugar ansioso, certo? Uhum, Tem uma cobrança e uma exigência de uma maternidade perfeita, de uma mulher que dê conta de tudo, e aí tem uma construção social que sustenta isso, tá? É tanto que o discurso é Mulher Maravilha. Não, não, não somos Mulheres Maravilhas, não damos conta de tudo. E a gente precisa reconhecer a nossa limitação, é importante. Agora, a principal queixa que vem em diferentes estágios da maternidade, tanto no início, como no meio, como até no fim mesmo, assim, uma maternidade mais tardia. Eu tenho mães que são mais velhas, idosas, e que têm dificuldade uhum. de lidar com a demanda dos filhos, e que ainda se sentem muito preocupadas pelo contexto de vida deles. Então, é muito interessante. A ansiedade, ela perpassa todo o caminhar da maternidade, né? Uhum. Mas as principais queixas acabam sendo o medo de que algo ruim possa acontecer com ela, ou com o filho, ou com o marido, ou com o núcleo familiar. As preocupações excessivas e cobranças excessivas de conseguir dar conta de tudo. Uma gestão do tempo e uma relação com esse tempo, porque sempre tem uma queixa de eu queria aproveitar mais com meus filhos, ou eu queria ter tempo para mim, ou eu queria ter um tempo com o meu marido. E aí eu sinto que a base desse contexto ansioso tem muito a ver da relação consigo, da não Uhum. priorização. Porque a mãe, né, nesse papel de mãe hoje, né, é muito comum a anulação dela Hum. em prol dos Sim, filhos, sim, da sim, sim. família, da casa, do trabalho, de tudo, né? E sem compreender que ela só vai poder cuidar do outro se ela tiver cuidado consigo mesma, se ela estiver bem. Sim, sim, Porque se sim. a gente não tá bem, a gente não tem como dar algo, oferecer algo que a gente não tem.
Então, outro ponto que veio muito, que chegou agora, impaciência, irritabilidade. Por quê? Porque não tem tempo de cuidado para si, precisa estar o tempo inteiro disponível para o outro, e a maternidade é doação, né? Só que tem que ser uma doação saudável. Eu preciso também olhar para mim dentro desse contexto, né? Enfim, vem muito esses pontos, assim. E Amanda, eu acho que isso é para todo mundo, né? Que essa questão de, tá, eu preciso aqui ver se a pessoa tá precisando de ajuda, mas eu só vou ajudar ela se eu estiver bem, né? Eu acho que isso é para todo mundo. Exatamente. Senão é como que nem o ditado popular, né? Eu descubro um santo para cobrir outro, né? Pois Então, é. eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para poder ter disponibilidade de cuidar do outro. Eu posso trazer isso até para psicoterapia, por exemplo. Eu acho importante, eu acredito num psicólogo que também se coloca em processo. Eu não posso só cuidar do outro dentro da psicoterapia e não cuidar de mim. Então, eu também preciso me trabalhar minhas questões, né? Até para conduzir esse outro, saber conduzir e compreender as resistências, as dificuldades, as limitações, porque a gente aprende isso a partir da nossa relação com a gente, né? Tu falou em algum ponto, tu falou em comparação, né? Eu acho que isso é muito forte aí, a questão de ansiedade, ainda mais hoje. Eu sempre falo de redes sociais porque, enfim, né? Todo dia nasce uma rede social diferente só pra não sei nem pra quê. Mas tá muito ligado, né? Aí a comparação de não sou bom o suficiente. Olha ali o que o outro tá fazendo, o que o outro tá mostrando, né? Sim. A comparação também vem muito forte na questão de demanda da ansiedade, né? De estar sempre preocupado com o outro, preocupado com o que o outro tem, preocupado com o que o outro é, preocupado com o que o outro está pensando a respeito de mim. Quando às vezes, muitas vezes, eu nem penso a respeito de mim. Eu nem me dou Uhum. conta disso. E nem o outro pensa o tanto que você pensa que ele pensa. Não, normalmente o outro não está muito voltado para você, ele está voltado Não para tá, si não. mesmo, mas a gente não tem essa Sim. percepção, né? Eu É até difícil isso. costumo repetir uma frase que é toda comparação ela é injusta. Por quê? Porque a história de vida, a construção daquela pessoa é outra. Vai ser diferente de Uhum. você. Sim, Simples sim. assim. O que você pode fazer é se inspirar em algo, mas produzir o seu caminho, fazer as suas escolhas, né? Então, a comparação ela tem muito a ver com o fato de você não se conhecer, não entender suas potencialidades, não saber o que você de fato deseja, o que você valoriza, né? Uhum. O não olhar para você, né? Agora, claro, Uhum. você apontou um ponto super interessante. As milhares de redes sociais alimentam muito esse aspecto da comparação, porque você abre um Instagram, um TikTok, você sempre vai ver alguém que vai ter mais Uhum. dinheiro que você, que vai estar viajando para um lugar que você gostaria de ir. Só que aquilo ali é parte de um cenário. Assim, as mídias sociais é fragmento de um cenário. A gente não sabe o que está por trás disso, né? Então, às Uhum. vezes a gente vê a pessoa lá viajando, feliz da vida, e ela não está se sentindo bem, ela não está com saúde É, mental boa, aquilo ali para ela não está fazendo muito sentido, ela está muito mais na esfera do que eu chamo fugindo, na sei lá, esfera né? do que eu chamo de parecer do que ser, né? Interessante. Acaba que estimula, né? Nossas redes, como eu disse, tem uma construção social para a ansiedade, para a preocupação, Uhum. para o medo, para essa comparação. É só a gente ligar a TV e olhar com o que mais a gente mais entra em contato, né? E isso tem a ver com a Sim. forma como eu escolho. Por isso que eu acho que a gestão do tempo, ter rotina, ter disciplina, ter hábitos, são bases para a gente construir uma vida mais saudável. Porque eu consigo Uhum. escolher com o que eu vou me conectar. Né? Eu consigo escolher se um hábito, se esse hábito ele é saudável para mim, ou se eu estou só reproduzindo algo que está todo mundo fazendo, mas que não tem nenhuma conexão para mim, não me agrega em nada, ao contrário, me prejudica. Ter uma Uhum. rotina faz com que eu pense o que é prioridade para mim, o que é importante, e faz com que eu me ajuda a escolher melhor o que faz sentido para mim. Né? Faz com que eu não siga a vida ou o dia a dia por demanda.
E aí, Hum, quando chegam várias demandas de uma vez, eu não sei o que fazer. Porque eu não tenho nenhum é. plano, eu não tenho nenhuma visão de como que vai ser meu dia. Então, assim, muita gente traz um aspecto negativo da rotina, né? Isso também eu vejo muito quando eu falo a palavra rotina, os pacientes se assustam, né? Ah, mas Uhum. rotina é chata, é difícil. Não, existe uma rotina flexível, ela não precisa ser a mesma coisa todos os dias. Você pode colocar pausas, elementos de coisas que você gosta, você pode deixar espaço para improvisos, para remanejamento, para coisas que acontecem que a gente não espera. E assim a Uhum. gente lida melhor com a ansiedade. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de que está controlando. Porque a gente está Sim, é. com um certo controle do nosso tempo quando a gente A planeja, né? ilusão do controle. Mas a A gente está, ilusão do controle. mas de fato a gente está com Uhum. uma certa porção de controle quando a gente Sim, planeja. sim. Só que entendendo que o controle não é um controle absoluto. É algo que eu Uhum. programo, mas que pode ser mudado e que tá tudo bem. Quando eu comecei a fazer exercícios físicos, claro que você faz pela estética também, né? Mas quando veio o estalo que aquilo dali estava tratando a minha ansiedade, aí pronto, nunca mais vou parar com isso. Às vezes o que falta eu acho que é mais essa mudança de perspectiva, né? De, tá, eu tô fazendo isso aqui, mas pra quê? Ah, isso aqui eu vou melhorar tal e tal, né? A atividade física também é um certo tabu para algumas pessoas que chegam no consultório. Ah, eu não gosto, ah, é chato. E assim, atividade física não é a mesma coisa de musculação. Se faz essa associação Hum, direta. Não. sim, é verdade, é verdade. Atividade física é movimentar o corpo, é pôr o corpo em movimento. É importante que isso aconteça, né? Nós Uhum. não somos só mente, só emoção, somos corpo também físico. Então a gente precisa cuidar dele. E para além da estética, a estética eu também considero importante, É autoestima, né? né? Que tem a Autoestima, ver com a né? É autoestima, autoestima. super. É também uma questão de autocuidado mesmo. A atividade Hum. física, ela pode ser qualquer atividade, tem uma infinidade. Então, assim, eu sempre convido esses pacientes que são um pouco mais resistentes a experimentar. Então, assim, Uhum. se eu não gosto de musculação, tá tudo bem, né? Experimenta uma dança, experimenta o pilates, experimenta um funcional, experimenta correr na praia de manhã, experimenta nadar, experimenta fazer trilha. Assim, Uhum. tem uma infinidade de possibilidades. O ponto é você experimentar e ver o que faz sentido para você. E a Amanda, voltando para ansiedade, até que ponto a pessoa precisa procurar ajuda profissional? Olha, é, eu acho que antes disso a pessoa precisa fazer um exercício de autopercepção, né? De perceber como é que Sim. essa ansiedade funciona dela e no que ela incomoda, né? Porque, como eu disse, existe a ansiedade saudável, todo mundo sente, em algum momento da vida, algum momento importante, a gente vai sentir. Mas, por exemplo, quando a gente se depara com a demanda de crise, eu já acho que ela precisa de um cuidado, de uma atenção, tá? Hum. Por exemplo, é uma indicação que eu acho que já precisa ser olhado quando eu sinto uma demanda de crise. Porque o normal, entre aspas, eu nem gosto muito dessa palavra, né? Mas o saudável, funcional, não é você ter crises, né? É você Sim, sim, sim. sentir ansiedade, mas você encontrar estratégia para se autorregular e voltar ao seu estado comum, né? Então, a crise é uma demanda que eu acho de procura de ajuda e também algumas dificuldades, tipo, quando eu sinto que eu procrastino demais, quando eu sinto que eu tenho muitas demandas, eu não me organizo, eu não consigo dar conta delas, eu me sinto mal com isso. Quando eu sinto que eu não estou dormindo porque eu estou me preocupando, não consigo desacelerar. Quando eu sinto que tem hábitos que são nocivos e que eu não sei como lidar com eles. Exemplo, reclamação, né? Uhum. Exemplo, vícios, compulsão Hum. alimentar. Então, assim, eu acho que o grande ponto é você perceber que está te prejudicando, te paralisando, te atrapalhando em um contexto da vida,
em algum cenário. Às vezes a ansiedade ela vem num contexto relacional, né? Eu não consigo me relacionar, eu não gosto de sair de casa, eu me sinto mal, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, tem vários cenários. Eu acho que o grande ponto é da pessoa sentir e perceber. Se eu tô me sentindo mal com isso está me atrapalhando em algum contexto, se está impactando Ou atrapalhando o o ambiente, outro né? Eu acho que é ambiente, mais isso, o também de ambiente. perceber, às vezes eu não percebo que eu estou influenciando, atrapalhando o contexto. Algumas mães acabam chegando até a mim, inclusive, porque percebem nos filhos os mesmos movimentos de ansiedade, né? E aí Sim, diz, sim. como é que eu vou cuidar dele? Como é que eu vou orientá-lo se eu estou fazendo a mesma coisa? Então, ele está reproduzindo um movimento que é meu. Então, algumas já têm essa percepção e chegam, né? Já teve até um caso de uma mãe que chegou para mim e que percebeu que o marido começou a desenvolver esses traços mais específicos ansiosos de ansiedade. E quando começou Tem a isso, Amanda? Tem. incomodá-lo, porque a gente acaba. Você absorve, você copia. Eu não acredito que a gente copia ou necessariamente que a gente absorve, mas provavelmente o estilo de vida e o contexto alimenta. E aí, de alguma Sim. forma, talvez naquele período, naquele Influencia, né? contexto, a pessoa não está bem por alguma outra questão e acaba que estimula, entende? Mas Sim. assim, é muito comum, por exemplo, ter um dos pais ansiosos e ter filhos ansiosos. Então, tem uma questão genética para isso, tem uma questão comportamental para isso também. E Amanda, tu falou de vícios, né? Eu acho que muitas pessoas elas externalizam aquela ansiedade nos vícios, né? Vícios qualquer um que for, né? Mas tem muito isso, tu acha? Sim, por exemplo, eu posso sentir tanta ansiedade que eu posso procurar beber para aliviar. Eu posso sentir Sim. tanta ansiedade que eu desconto isso, por Na exemplo, comida, na né? comida ou na atividade física. Em vez de eu ir uma Também vez por pode dia, ser. eu vou 3 vezes por dia para poder aliviar. Então, Sim. acontece também. Porque, assim, tem um senso comum de achar que uma coisa que a gente repete é vício. Não necessariamente. Vício é algo que a gente repete que a gente não tem controle sobre. A gente perde o controle. A gente começa a fazer até mesmo não querendo fazer. Mas é a única forma que eu consigo lidar, né? Então, assim, não é tão simples esse entendimento do que é Sim, vício, não né? é tão, não é tão. E aí eu vou sair até do vício, eu vou puxar para hábitos, que eu acho que faz mais conexão. Eu tenho um hábito, sei lá, de ler e tenho um hábito de fumar. Qual é o mais saudável? É você que tem que fazer essa reflexão, é você que tem que olhar e ver o que faz sentido para você. Tem Pro fumante, ele vai dizer que fumar é melhor, porque acalma. porque acalma e alivia, mas a gente já É, sabe que tem tem. comprovação científica de que a longo Sim, sim, prazo sim, sim, sim. pode ser Aham, indicador de câncer. Então, é saudável sim. mesmo? Assim como ler. Ler. Ler tem algum prejuízo futuro? Alguém já trouxe prejuízos Hum, com base na leitura? Não. Aí vou trazer um outro hábito, reclamar, né? É um hábito muito Ixi, comum. Reclamar, se esse comparar daí. também são hábitos. Esse hábito, ele contribui comigo, ele me agrega ou ele me trava, ou ele dificulta alguma coisa? Reclamar ajuda em algo? Resolve o problema? Não. Então, eu tô só descarregando, eu tô só ruminando, eu tô só falando sobre aquilo, né? Então, assim, o grande exercício é da gente perceber que hábitos a gente tem e o quanto eles são positivos e negativos pra gente, pra vida que a gente quer ter. E Amanda, tu tem algum caso assim que a pessoa era muito ansiosa e, e ela conseguiu ter, sei lá, hábitos saudáveis? Ela mudou totalmente o estilo de vida? Sim, eu
conta aí pra gente, sem, né, sem os nomes, mas diga aí. Vou contar um pouquinho, não da história da paciente, sim, mas de cenários. Eu ouso e brinco muito dentro da clínica que a clínica com ansiedade é uma clínica que trabalha mudança de estilo de vida. Porque se a gente quer sair dessa esfera adoecedora, ansiosa, a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa fazer mudanças. Porque se eu chego dentro da psicoterapia com crise de ansiedade, com transtorno de ansiedade, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque isso é um indicador. Nosso corpo ele é muito sábio. Então ele tá convidando a gente a olhar que tem algo no nosso contexto que não está saudável. E sim, às vezes quando a gente fala em mudança de estilo de vida, né, se pensa, ela vai mudar de casa, de trabalho, e às vezes não é isso, às vezes é a mudança da forma como eu vejo a vida. Eu mudo o que eu escolho valorizar. Eu passo a valorizar, eu tenho muito foco em dinheiro e produtividade, e aí eu entendo que isso também está me adoecendo. E aí eu passo a olhar para isso. Peraí, mas eu preciso disso tudo? Será que eu não posso encontrar um equilíbrio nessa conexão e começar a valorizar outras coisas que atuam de forma mais coerente com a minha saúde, comigo, com o que eu desejo? Assim, tem vários casos. Eu não queria trazer um caso específico, mas eu queria falar disso. Às vezes a mudança ela não é uma mudança física, mas às vezes ela é. Por exemplo, eu já tive um caso de uma mãe que ela ocupava tanto ela quanto os filhos da hora de acordar à hora de dormir, com milhares de Ocupava atividades. como? Com Ah, milhares de sim, atividades. Com sim, milhares de sim. atividades. Ou seja, ela não tinha tempo para conversar, para interagir, porque o tempo inteiro cada um dentro de casa estava fazendo alguma coisa. Estava Preenchido o tempo, preenchido. né? E aí, ansiosos, cansados, estressados de lidarem com muitas coisas. Então, assim, dentro do processo terapêutico, ela foi convidando ela a perceber que talvez ocupar o tempo inteiro não era o que fazia Sim. sentido. Até Uhum. ela perceber e começar a perceber que os filhos, metade do que era posto para eles, eles nem gostavam. Eles faziam porque eram obrigados a fazer, mas porque não viam sentido real naquilo ali. Então, assim, esse é um Uhum. processo de você perceber o que faz sentido, o que não faz. Às vezes, os pais se ocupam numa perspectiva irreal de eu quero dar o melhor, eu quero dar tudo que é possível para essa criança. E eu também quero me Do que eu ocupar não de tudo tive, né? do que eu não tive Do que eu também. não tive. E às vezes o que a criança, né, o filho precisa não é isso, é conexão emocional, é tempo. É Uhum. participar, às vezes é participar mesmo do dia a dia em casa, Uhum. sabe? Tem um vídeo que eu vejo às vezes falando, acho que é Marília Gabriela, não me lembro. Ela diz assim: eu gosto de fazer nada. Tem um período que eu faço nada. Não sei se tu já viu isso. Mas né? Eu acho que vai muito de encontro no descanso e no de relaxar, né? Às vezes é nada. É um nada. Fazer nada, nenhuma Se atividade. eu não entro em contato com isso, como é que eu vou aprender a lidar com o tédio? Como é que eu Sim. vou estimular a minha criatividade? Se eu estou com o tempo inteiro ocupado, quando é que eu vou ficar sem fazer nada a ponto de criar algo para fazer? Mas ao mesmo tempo, a sociedade ela condena isso, né? Porque você tem que estar produzindo, senão você é um, sei lá, um vagabundo. E Mas é outra que tá. coisa. Isso é uma construção social, Nicolas. Onde é que está escrito isso na tua Uhum. certidão de nascimento? Não tem. E eu até Sim. brinco isso. Não, a gente é que escolhe. E a gente precisa perceber Uhum. que tudo tem ganho, tem ônus e Uhum. bônus. Sim, 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 Então, sim. se eu estou o tempo inteiro em produtividade, isso tem um ônus, mas também vai ter o bônus. Né? Assim como se eu tiver o tempo inteiro fazendo nada, vai ter o ônus e o bônus. O grande ponto é que nem Sim. você trouxe, é equilibrar esses pratinhos.
é não ir tanto para o extremismo. Só produzir e não descansar não é saudável. Assim como só descansar e não produzir Uhum. nada não é saudável. Mas a gente lida com questões nossas, com emoções, em diversos cenários. O não fazer nada, a preguiça, o ócio, descansar, ele é importante para desenvolver outras habilidades. Quando a pessoa sai do. Ela tem uma rotina muito exagerada, muitas atividades, e ao mesmo tempo que ela sai daquilo, aquilo gera um desconforto muito grande, né? É um processo, não é? É, toda e qualquer mudança vai gerar incômodo e é um processo de adaptação, né? Eu nunca faço um convite de uma mudança muito radical. A gente vai aos pouquinhos, a gente vai experimentando, a gente vai sentindo. Por quê? Porque nada é assim tão rápido, né? Nosso processo de adaptação não é de um dia para a noite, né? É um processo. E assim, é uma mudança, vamos supor, uma mãe, né? Vou pegar ela como exemplo porque ela tá, sei lá, Uhum. 40 anos nesse estilo de vida. Ela vai mudar esse estilo de vida em uma semana? É. Não vai. Primeiro tem um processo de conscientizar, entender o que faz sentido ou não, conversar, ouvir, enfim, aí vai. E assim, eu até trago que a maior parte dos meus pacientes são mães, mas eu atendo também muitos filhos e pais também. Uhum. Família, né? Família E em é, geral, né? e é muito interessante ver as perspectivas diferentes desse cenário, né? Tanto da mãe, mas eu quero dar tudo o que eu não tive acesso, quanto de um filho dizer, eu não sei por que eu faço essa atividade, não tem nenhuma conexão comigo, né? Uhum. Minha mãe não escuta. Como com o pai, que às vezes, né, e a paternidade é algo que está sendo bem discutido ultimamente, né, que o pai às vezes ele não, ele, ele fica um pouco distante Uhum. do aprofundar essa conexão dentro da família, né, de eu sou o provedor e acaba aí, peraí, mas cadê a construção, a conexão emocional? É. Cadê o parceirizar com essa esposa? Enfim, famílias é um núcleo Dividir, que né? vem muito, né? Eu atendo vários cenários, mas esse público é um público que eu acabo atraindo, né? E é muito interessante de trabalhar. Às vezes a gente trabalha um membro só, tipo a mãe, por Uhum. exemplo, ou o filho, ou o pai. E a mudança no núcleo todo, ela é visível ao longo do tempo. Uhum. Sim. Eu acho que tá tudo muito ligado à questão da família, né? Os vínculos familiares. Uma coisa que eu sempre falo é a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. A gente sempre vai trazer alguns pontos da infância, do que a gente aprendeu, do que a gente entendeu. As crenças que a gente Uhum. constrói, né, elas têm muita conexão com o que a gente vivenciou lá atrás. Né? Então é um período que é muito importante. Né? A gente precisa olhar para isso. Volta e meia, esses adultos que eu atendo, eles precisam olhar para o que eles foram nessa infância. E é engraçado que cada vez mais a gente tem visto crianças ansiosas. Quando eu lembro da minha Uhum. infância, que eu tinha preocupação com nada, Zero, só com zero, zero, brincar, zero. só com estudar, com aprender, com experimentar. Então, tem algo nessa sociedade que precisa ser olhado. E Amanda, tu tem alguma sugestão, dicas? O que que tu sugere, assim, de conteúdo que ela possa estar plantando, né, para colher depois? Hoje a gente tem uma gama de literatura que fala de ansiedade que pode ajudar a compreender, certo? Aham. Como lidar. Mas, como eu disse, não existe receita de bolo para todo mundo. O ideal mesmo, se você perceber que é algo que está prejudicando, é procurar uma ajuda profissional, porque é algo mais específico seu. Uma coisa assim que eu posso dividir dentro do meu perfil no Instagram, eu trabalho com alguns mini guias que dão alguns Hum, passos que ajudam muito. sim, E sim, esses sim. mini guias são construídos em cima das demandas que eu recebo no consultório. Então, se tiverem curiosidade de dar uma Interessante. olhada, eles podem ajudar. Agora, uma ferramenta que eu acho muito importante, muito boa para quem tem ansiedade é a atenção plena ou mindfulness, que a gente fala, né? Que não Uhum. é uma meditação necessariamente, é uma coisa muito mais ampla. É a questão da gente estar consciente, presente, sem julgamento nenhum, percebendo as nossas ações, percebendo como a gente está,
que a gente está sentindo. Sim. Então, assim, o exercício de autopercepção e de atenção plena é muito importante para a gente entender o que se passa com a gente. Porque o que tem acontecido? Muitas vezes a gente não quer sentir. A gente não quer sentir as É isso. emoções, mas a gente precisa sentir. Toda emoção, ela Uhum. vem, ela vai ficar um tempo com a gente e depois ela vai embora, certo? Então a gente E ela vem precisa por um entrar. motivo, né? E ela vem por um motivo que eu preciso reconhecer qual é, que eu preciso Uhum. compreender. Então, é essa parte de reconhecer, de lidar com as emoções, né? De entender que no mesmo dia a gente vai ter contato com várias emoções, algumas até mais que uma ao mesmo tempo, e que a gente pode lidar melhor com elas e compreender, isso já facilita muito esse contato com a ansiedade. Mas a atenção plena nada mais do que estar aqui agora. Eu não estou aqui pensando Uhum. no que eu vou almoçar daqui a pouco, preocupada com o que eu vou fazer amanhã. Eu estou aqui com você. Uhum. Né? Então, esse exercício de presença, de estar presente no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, ele vai de contraponto à ansiedade, que é o que? Eu estar sempre preocupada e com medo do futuro. Se eu estou no futuro, eu não estou aqui no presente. Né? Então, a Sim. indicação que eu posso fazer literatura tem várias, é muito fácil de acessar. Eu gosto muito da editora Artmed, que traz muitos livros com exercícios que ajudam muito. Hum. Eu acho que o ponto da presença, da atenção plena e pura aqui no que a gente está fazendo agora, né, apenas já é um grande passo nesse processo de autopercepção e de autocuidado. Exatamente. E Amanda, eu queria te agradecer muito. Você já falou aí do seu Instagram, né? Tem outras formas como a pessoa pode te conhecer melhor o teu trabalho, entrar em contato contigo? O principal Instagram, né, que é @amandavieira.pc. Por lá você pode entrar em contato comigo pelo chat, pelo WhatsApp Bater um papo. também, conhecer um pouquinho dos mini guias, dos conteúdos, conhecer um pouquinho do meu trabalho. E é isso. É sempre bom falar sobre esses temas, né? E passar adiante o processo, maneiras de lidar melhor com isso, né? E eu é que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco do meu trabalho, de falar de um tema que é muito importante, né, que está muito em discussão. E é isso. No que eu puder contribuir, pode entrar em contato. E você que ficou aí acompanhando, muito obrigado, valeu e até mais.